Meu nome é Leandro, eu sou professor de ciências. Eu apresentarei a aula cujo título é Repensar, Reduzir, Reutilizar, entre outros R's. Bom, essa aula se refere à produção exagerada, excessiva de resíduos sólidos que nós temos na nossa sociedade atual e a dificuldade que nós temos em dar uma destinação adequada para eles. Então, qual que é o nosso posicionamento na sociedade frente a essa situação? Bom, a nossa postura frente a essa realidade deve ser de minimização da geração de resíduos sólidos. Nessa figura, nós temos uma diversidade de materiais e os seus respectivos tempos de degradação no meio ambiente. Como, por exemplo, embalagens de papel, papelão, elas demoram de 1 a 4 meses para se degradarem no meio ambiente. Materiais feitos a partir de nylon, de 30 a 40 anos para se degradarem. Bom, madeira pintada, cerca de 13 anos. Bom, tecido de algodão, de 6 a 12 meses. Copos descartáveis, de 200 a 450 anos. Jornais, revistas, de 2 a 6 semanas. Garrafas plástico do tipo PET, cerca de 500 anos. Vidros, como garrafa e outros objetos, período indeterminado para se degradarem. Da mesma forma, assim é para pneus, período indeterminado para degradação. Pilhas e baterias, de 100 a 500 anos. Bom, frente à grande diversidade de resíduos sólidos e o tempo que demora para a degradação de muitos deles, é importante nós pensarmos em ações de reciclagem. E quais que são as vantagens dessas ações de reciclagem? Várias, vou apresentar algumas aqui agora. A redução do custo ambiental. O custo ambiental são todos os custos diretos e indiretos com a preservação do meio ambiente. E a preservação do meio ambiente propriamente dito, né? A redução do volume do lixo produzido. Reduzindo o volume do lixo produzido, reduz o uso, a ocupação do aterro sanitário, e ele pode durar por mais tempo. A redução da importação de matérias-primas reduz os gastos que uma nação tem, que um país tem de modo geral. Redução do consumo de energia e da poluição. Sempre devemos pensar, a produção de energia está diretamente ligada com a poluição do meio ambiente. Cidades mais limpas e geração de empregos, entre outros exemplos que a gente pode citar. Bom, agora eu falarei um pouco sobre os diferentes tipos de resíduos que podem ser reciclados. Eu separei em 4 grupos para poder facilitar a apresentação e o entendimento. Bom, eu falarei sobre o papel, sobre vidro, sobre metais e, por fim, sobre plásticos. No que se refere ao papel, ele é produzido a partir de vegetais, que têm na sua composição fibras de celulose. Quais são as plantas mais utilizadas atualmente para a fabricação do papel? A árvore de pinos e eucalipto, que pela facilidade de crescimento, de produção, elas podem ser consideradas recursos naturais renováveis. Bom, falarei sobre o processo de reciclagem do papel, mas falarei sobre um processo doméstico, uma forma que nós podemos fazer em casa. Mas esse processo doméstico, ele é muito semelhante à forma que algumas usinas de reciclagem fazem em larga escala com papel. Bom, primeiramente nós pegamos a matéria-prima, os papéis que vamos utilizar para reciclagem e acrescentamos água. Nós misturamos em casa no liquidificador, em nível industrial, em equipamentos diferenciados. Após essa mistura, se formará uma massa, uma polpa. Essa polpa é colocada por sobre uma tela. Em seguida, é espalhada de forma homogênea, removido o excesso de água e, por fim, está pronto o papel. Bom, uma questão muito importante é quais são os tipos de papéis que nós podemos reciclar. Bom, tem alguns que nós podemos reciclar, outros não. Nessa tabela eu separo do lado esquerdo os recicláveis e do lado direito os não recicláveis. No que se refere aos papéis, aos materiais recicláveis, nós podemos destacar
as embalagens de longa vida, que são aquelas embalagens de leite, de suco, jornais são recicláveis, revistas, folhas de caderno, envelopes, cartas, cartazes, caixas de papelão, entre outros. Dentre os não recicláveis, a gente pode destacar os papéis carbono, papéis plastificados, encerados ou parafinados, que têm algum outro material na sua composição química, etiquetas ou fitas adesivas, papéis sanitários, lenços de papel, fotografias, guardanapos, papéis vegetais, entre outros. Agora sobre a reciclagem do vidro. O vidro, dentre os tipos de vidro que podem ser reciclados, como garrafas, copos, pratos, os que podem ser reciclados, eles são 100% reciclados. E o procedimento para sua reciclagem consiste, em primeiro momento, quebrar ele em pequenos cacos. Logo na sequência, esses cacos vai se juntar à matéria-prima original para fazer o vidro. Cerca de 35 a 50% desse vidro moído pode ser utilizado como matéria-prima na fabricação e misturado com areia, com outros compostos para fabricar o vidro original. E nesse caso, há uma economia de matéria-prima e de energia muito alta e que justifica o processo de reciclagem. Bom, e quais são os tipos de vidros que nós podemos reciclar? Nessa tabela, do lado esquerdo são os vidros recicláveis e do lado direito os não recicláveis. Nos que se referem aos vidros recicláveis, nós podemos trabalhar com os recipientes de vidro em geral, como garrafas, como copos, pratos, entre outros, né? Dentre os não recicláveis, nós temos espelhos, nós temos as lâmpadas incandescentes comuns, como apresentada nessa figura à esquerda. Nós temos os vidros planos, como de automóveis, boxe de vidro, aqueles de banheiro, como representado nessa figura à direita. Nós temos também tubos de imagem de TV, como nessa figura em destaque no círculo vermelho, e dentre outros. Bom, agora quanto à reciclagem de metais, um aspecto mais relevante desse processo é a economia no consumo de energia, já que a produção de metal gasta muita energia pelas indústrias e a reciclagem poupa essa situação. Bom, vou falar sobre duas situações. À esquerda, muito comum em qualquer município, um local que recebe algumas estruturas que são provenientes da construção civil, como por exemplo portas de metal, vidros, janelas e outros materiais. E dali vai para a reciclagem. Um outro aspecto muito importante, o alumínio. A produção do alumínio ele é feito com gasto enorme de energia a partir do minério bauxita. Reciclagem reduz muito o consumo de energia, o gasto de energia. A reciclagem economiza cerca de 95% do gasto da extração do alumínio a partir da bauxita. Então é um processo que vale muito a pena. Bom, e quais os tipos de metais que nós podemos reciclar? Bom, é um tema muito amplo. Como a diversidade de metais e de produtos feitos a partir de metais é muito grande, vou falar de forma superficial alguns, talvez os mais importantes. Tabela novamente. Do lado esquerdo nós temos materiais recicláveis e do direito os não recicláveis. Como recicláveis, nós temos a lata feita a partir de folha de Flandres, como essas latas de óleo, de achocolatado, de leite em pó, como essa figura que se encontra do lado inferior esquerdo. Latas de alumínio, como de refrigerantes, de cerveja, também podem ser recicladas. Talheres, do modo geral, armações de óculos, que são materiais feitos a partir de aço, papel alumínio, sucatas da construção civil, como vitrôs, janelas, portas, etc., entre outros. Né? Agora, no que se refere aos materiais não recicláveis, nós temos clips, nós temos grampos de grampeador, esponjas ou palha de aço, nós temos as tachinhas, pregos, canos, tubulações de metal de um modo geral, entre outros. Bom, a reciclagem de plásticos é algo de extrema importância, porque o plástico demora muito tempo para se degradar no meio ambiente e aumenta muito o espaço ocupado no aterro sanitário, por exemplo. E sem falar numa outra situação, petróleo é altamente poluente. Plástico é produzido a partir do petróleo. Uma tonelada de plástico
reciclado, ele economiza o consumo de cerca de 130 kg de petróleo. Então a sua reciclagem é extremamente relevante. Bom, e quais tipos de materiais plásticos que nós podemos reciclar? Nessa tabela novamente, do lado esquerdo se encontram os materiais recicláveis, do lado direito os não recicláveis. Repito, há uma diversidade muito grande de materiais recicláveis e não recicláveis. Separei alguns que julguei os mais importantes. Dentre os recicláveis, nós temos materiais, do modo geral, produzidos a partir de PVC, policloreto de vinila, como por exemplo canos, tubulações, conexões. Além disso, mais recicláveis, nós temos copos de plástico, pratos, potes de produtos comestíveis, consumíveis do modo geral, embalagens plásticas, tampinhas, garrafas PET, CDs e DVDs, sacolas plásticas, aqueles tubos de pasta de dente, entre outros materiais. Bom, dentre os não recicláveis, nós temos cabos de panela do modo geral, tomadas, embalagens plásticas metalizadas, como essas de salgadinho, essas que vêm em achocolatado, em café, esponjas de cozinha, plásticos de computadores, espumas utilizadas para fazer estofados, entre outros produtos. Bom, agora quanto à coleta seletiva, é uma etapa fundamental quando se pensa em reciclagem. Uma coleta seletiva realizada, ela é indispensável para o sucesso de um programa de reciclagem. Nós temos essa separação, ela pode ser feita em recipientes específicos com cores específicas. Por exemplo, metal, sempre no tambor, na lata amarela. Plástico, no recipiente avermelhado. Vidros, no esverdeado. Papéis, no azulado. Os não recicláveis, nesse que tem a coloração cinza claro. Resíduos orgânicos, nesse que tem tom marrom. A participação da população de um município nesse programa de coleta seletiva é fundamental também para o seu sucesso. Além de separar em casa os resíduos, é importante também a sua preparação, a limpeza, por exemplo, a remoção dos resíduos orgânicos que estão presentes, por exemplo, numa caixinha de leite, numa garrafa PET de refrigerante. A limpeza é fundamental. Bom, esse slide se refere ao título da aula de hoje, sobre os R's. Eu separei 4 R's, nos quais eu vou comentar um pouco sobre eles. O primeiro R é o ato de repensar. Repensar o quê? Repensar os hábitos de consumo e descarte. Aquilo que eu estou descartando é de fato necessário descartar? Aquilo que eu estou consumindo é indispensável ou é exagerado? Porque um consumo exagerado leva à geração, à produção de resíduos sólidos exageradamente. Reduzir. Reduzir o consumo para aquilo que for de fato necessário. Reutilizar. A reutilização, grande parte dos materiais que nós descartamos podem ser reutilizados para outras finalidades. E a reciclagem. Na reciclagem é importante que nós entendamos todos os materiais que nós estamos consumindo e a destinação adequada para a reciclagem, aquilo que é possível ser reciclado ou não. Bom, falando mais um pouco sobre o consumismo, que está diretamente relacionado com o ato de produzir resíduos, o consumismo, nós, às vezes, nos perdemos frente às campanhas publicitárias, que induz a gente a cada vez consumir mais. Nós consumimos, às vezes, coisas que não são indispensáveis, e certamente aumentamos a geração de resíduos. Consumimos roupas, calçados, eletrônicos, acessórios do modo geral que não haveria de fato necessidade. No que se refere a alimentos, é importante que nós prestemos atenção para a quantidade de alimentos que nós estamos fazendo durante o dia. É o suficiente para o número de pessoas ou é exagerado? O tanto de comida que nós estamos colocando no prato é o necessário ou é exagerado? Compra de alimentos. Estamos comprando aquilo que vamos consumir ou exageradamente? Compra de produtos de um modo geral, como eu disse, calçados, roupas, eletrônicos, vamos de fato utilizar? É indispensável? Ou aquilo que nós temos já é o suficiente para suprir as necessidades? Descartar um objeto. Esse objeto descartado ele pode ser consertado
ele pode ser utilizado por mais tempo? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje e ótimos estudos a todos.